O Internacional inicia sua maratona fora de Porto Alegre, fora do estádio Beira-Rio, da pior forma possível. Vem a São Paulo, na Neoquímica Arena, e leva 4-2 para o Corinthians, perde posições na tabela do Campeonato Brasileiro e agora foca suas atenções para a decisão diante do América Nacional pela Copa Libertadores. O jogo aqui em São Paulo é marcado por muitas polêmicas de arbitragem, mas principalmente a indignação de jogadores e dirigentes colorados a respeito da atuação do árbitro da partida. Eu tenho bastidores, claro, desde a Neoquímica Arena e principalmente algumas questões que os jogadores falaram na zona mista para os repórteres. E a gente vai conversar agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Internacional. O Internacional que já deixou São Paulo e já está novamente na capital gaúcha, porque agora foca no jogo diante do Atlético Nacional na Colômbia na próxima quinta-feira, em uma das decisões da vaga às oitavas de final na Copa Libertadores. Tu vai fazer o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, deixa aquele like e compartilha o conteúdo que ajuda pra caramba o trabalho, sem esquecer que kto.bet.br é a minha parceira aqui e ela pode ser também a tua casa de apostas no Brasil. Entra lá, te registra para dar uma brincada e não te esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos e também um ambiente em que tu deve brincar com moderação e responsabilidade, beleza? Bom, se a gente pegar e analisar o jogo em si, o Inter fez um primeiro tempo razoável em um segundo tempo em que praticamente não jogou. E aí talvez existem coisas distintas para a gente analisar. No primeiro tempo o Inter com uma postura um pouco mais retraída, um pouco mais recuada ou até mesmo reagindo em cima dos ataques do Corinthians, né? Com uma linha de 5, com o Fernando em meio aos zagueiros, o Bruno Henrique e o Thiago Maia à frente, tentando fazer as jogadas para Alan Patrick, Wesley e Ener Valencia. O Inter jogando quase num 5-2-3, ou às vezes num 5-3-2, junto aqui na Neoquímica Arena. A gente sabe a força do Corinthians dentro de casa, mais de 40 mil torcedores, aliás, né? Tem mais de 30 jogos que o Corinthians coloca mais de 40 mil torcedores no seu estádio. A capacidade, né, e a arquibancada sempre tomada, né, nos últimos 30 jogos, só no Racing do Uruguai, né, o Corinthians não conseguiu colocar 40 mil torcedores dentro da Neoquímica Arena. A verdade é que o Roger explica que o Fernando era para controlar o Memphis Depay e também o Yuri Alberto nos dois atacantes, né, que o Corinthians coloca à frente, e o time do Dorival Júnior veio muito mais numa postura ofensiva. O Igor Coronado ficou até no banco de reservas, né? Todo mundo acreditava que ele ia jogar no meio campo, mas não foi isso que aconteceu. No final das contas, o Inter, quando veio jogar, quando tira o Fernando entre os zagueiros, começa a ocupar um pouco no meio campo, tem aí jogadas importantes, com o Fernando, com o Bruno Henrique, com o Thiago Maia, chegando mais próximos do Alan Patrick, e aí o Inter até faz um enfrentamento semelhante, tá? Tanto que começa tomando gol e vira o jogo, desce para o intervalo, virando o jogo, num segundo gol plástico, num segundo gol que é uma pintura, numa jogada muito interessante pelo lado direito, né, com o Brian Aguirre tendo um bom jogo, inclusive também agora aqui em São Paulo. Só que aí no segundo tempo a coisa degringola de vez, né? Primeiro porque sai Alan Patrick com uma suspeita de lesão ou de uma fisgadinha ali, agora ainda vai fazer exames, ele passa inclusive na zona mista, tá? Depois o Alan Patrick, e diz: eu senti um sinal que eu ia estourar. Eu senti uma fisgadinha ali e aí achei melhor, por prudência, como conheço meu corpo, pedir para sair, deixar o Romero entrar para justamente tratar e estar em campo na quinta-feira. Tá? Essa é um bastidor que o Alan Patrick contou aí aos repórteres da zona mista, e isso tudo, claro, no off não quis dar, poucos jogadores quiseram dar entrevista, só o Bruno Henrique concedeu entrevista.
Só que daí é o seguinte, né? Sem Alan Patrick, numa postura mais retraída, lá pelos primeiros 10 minutos, o Corinthians tentando fazer o 2-2. E aí o Bruno Henrique é expulso num dos, talvez, grandes erros da arbitragem que o Internacional cobra aqui. Porque primeiro é o seguinte, né? No primeiro tempo, houve uma jogada de disputa entre o Wesley e o Yuri Alberto, que o Inter cobrou demais, que houve penalidade. O Yuri Alberto agarra o braço do Wesley, tem um contato por baixo também, ambos caem dentro da área e o árbitro nada marcou. A grande questão mesmo é depois, né? Porque na jogada do Bruno Henrique, por mais que ele já tivesse cartão amarelo, e por mais que ele dá um carrinho, ele não toca no jogador. O jogador pula e deixa a perna. Quando ele deixa a perna, aí ele vira e acaba sofrendo a falta. Então, não é uma jogada imprudente do Bruno Henrique. O árbitro vai lá e dá mais um cartão amarelo, o VAR não tinha nem que chamar, isso está correto. A grande questão é, o árbitro não chamou o VAR, não chamou o Paulo César Zanovelli na questão do pênalti do Wesley. O próprio árbitro, o Paulo César Zanovelli, ele não dá duas faltas no Internacional, nos lances que originam dois gols dos Corinthians anulados. E quem tem que fazer isso é o VAR, ou seja, não foi o Paulo César Zanovelli que apitou o jogo, né? Foi desastrosa a atuação do árbitro, a ponto de os principais comentaristas de arbitragem em todas as transmissões colocarem ele como talvez o pior árbitro do Brasil e também o pior jogo apitado no Brasil na temporada. Então vocês já entendem o quão difícil foi jogar aqui. Sem contar depois a indignação do Vitão ao final da partida, chamando, né, o árbitro, inclusive, de cagalhão, né, eles vêm cagado apitar aqui, né, e aí é sempre essa palhaçada que acontece aqui para o Corinthians, porque o cara joga contra 12, também depois tem o Bisol indo à coletiva, falando que o Inter vai à CBF para a reunião agora de segunda-feira, vai fazer também novamente reclamação formal à CBF, e aí também tem o quanto o Inter se indignou no pênalti marcado para o Corinthians, numa bola disputada com o Romero, em que a bola bate no peito do jogador do Corinthians, o Romero toca na bola e toca no jogador do Corinthians. E aí aqui é o absurdo do VAR. Tu vai ouvir aqui agora, te liga. Frame a frame pra você ver quem toca a bola primeiro. Agora. Ó, a mudança de direção quando toca no peito do jogador do Corinthians. Ó. Na sequência, o jogador do Inter toca a bola, mas ela toca antes no peito, ó. Tô vendo. Me dá outra toma. Vou dar a inglesa pra ele, tá? Que a gente viu. A inglesa. Vou te dar a inglesa. Essa. Temos o drone também, tá, Paulo? Tem a imagem do drone, se você quiser. Melhor, velocidade normal é melhor. Cara, a velocidade normal. Tiro penal, é imprudência, tenta jogar a bola. Jogar o drone pra ele, tá bom. Qual que é o jogador? Qual que é o jogador? Jogador. Vou te dar o número do jogador. Pra mim é temerário. Vai. Número 11. Número 11, né? É uma ação temerária, um chute, ele não acerta a bola e acaba acertando o peito do jogador. Eu achei que tinha pegado na bola e não pega a bola. Uma ação faltosa, tiro penal, ok? Ok, Paulo. Depois disso, não tem como defender, né? Porque o árbitro não enxerga, e até no fim da imagem aqui, quando ele diz, não pega, o jogador não pega na bola, o 11, né, que é o Romero, não pega na bola, só ele não viu, né? Porque a bola bate claramente na perna do Romero, o Romero tira e aí ele bate no jogador. Vamos dizer que não tem como o Romero tirar uma bola e recuar a perna a ponto de não ser atingido, né, o jogador do Corinthians. Mas, né, o Inter depois vai às redes sociais e coloca o jogo contra o Fortaleza e o jogo contra o Palmeiras em duas situações
que também os dois jogadores erguem a perna e acertam o rosto do Rogel e o outro o rosto do Fernando, ou a cabeça do Fernando. E ali o Inter diz, né? O VAR recomendou o pênalti em um lance no qual o jogador do Inter acerta primeiro e claramente a bola, como eu mostrei para vocês na imagem, e aí diz o seguinte, né? E depois, no vídeo, na jogada desse vídeo, o Inter está colocando na rede social os dois lances, né? No mesmo campeonato, atletas colorados foram atingidos no rosto. Nenhuma falta foi marcada, nenhuma revisão foi feita. Qual o critério? É isso que o Inter usa nas suas redes sociais. O Inter já tinha, inclusive, usado nas suas redes sociais, em meio ao jogo, a cobrança do pênalti do Wesley, né? E aí já havia, no meio do decorrer da partida, uma reclamação formal aí do Internacional nas suas redes sociais oficiais. É claro que o Inter precisa arrumar algumas coisas, né? O Inter precisa principalmente estancar a sangria de gols. Toma 3 para o Nacional, agora toma 4 para o Corinthians. Não consegue também fazer os seus gols, não consegue atacar agora também com a mesma qualidade durante todos os jogos, principalmente quando os seus adversários estão mais retraídos, que é o caso do Maracanã. Então o Inter precisa rever conceitos, modelo talvez, e principalmente, né, o quanto está exposta a defesa, principalmente pelo alto. Antony, eu acho que ele falhou, principalmente nos gols de cabeça, quando a bola quica dentro da pequena área. A pequena área é do goleiro, né? Mas os zagueiros do Inter, os jogadores do Inter que estão na defesa, não podem pegar e deixar o adversário cabecear ou o adversário fazer bola como se pareciam duas foquinhas, né? O jogador do Corinthians toca para dentro e o Internacional fica observando tudo que está acontecendo. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que tu pode deixar o teu like e compartilhar o conteúdo, que ajuda pra caramba o trabalho, sem contar ainda da tua inscrição, que a gente sempre curte muito. Nosso objetivo, 70 mil ainda no final do ano, tá? Beleza? Tamo junto, um forte abraço.